Vamos abrir aqui as nossas Bíblias no livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Se você puder deixar aberta, assim você também está acompanhando conosco a palavra do Senhor. E como disse o hino nessa noite, hoje Deus tem uma palavra revelada para os nossos corações. Eu quero ler novamente para os irmãos aqui no versículo do capítulo 3, o versículo 17 e o 18. Atente para a leitura. Amém? A leitura diz assim: E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Então os irmãos fiquem orando para que Deus possa nos dar então a interpretação dessa palavra. Por quê? Quando nós lemos aqui esses dois versos, de um texto bem conhecido que geralmente nós tememos quando nós ouvimos falar do profeta Malaquias, porque o profeta Malaquias, ele tinha uma identidade própria. Percebe-se, irmão, biblicamente falando, que todos os profetas menores foram justamente os que tiveram poucas oportunidades. Porque os profetas menores, eles não falaram aquilo que vinha para agradar o coração daqueles que estavam ouvindo. Os profetas menores foram aqueles que falaram da boca de Deus, aquilo que Deus queria se revelar para aquele povo desde o princípio. E todas as vezes que ouvimos os textos do Antigo Testamento, então somente é o próprio Deus falando com a humanidade, falando com o seu povo através dos profetas. Agora Deus, ele fala cara a cara, como ele prometeu, ele fala face a face conosco através do anjo da igreja, através daquele que ministra, daquele que ensina, daquele que exorta, daquele que compartilha a palavra de Deus. É o próprio Deus falando conosco. Amém, irmãos? Então eu entendo que nessa noite não é diferente. Deus, ele quer nos dar uma revelação e quer nos dar um contexto de uma palavra que nós só temos uma visão. Porque quando nós ouvimos uma palavra correlacionada ao profeta Malaquias, nós pensamos que é uma palavra que nos cobra, que trazemos então somente para a casa do Senhor as nossas ofertas e os nossos dízimos. É assim que vem a mente de todo cristão. Porém, eu quero trazer uma revelação diferente, dentro de um contexto que o que Deus está cobrando aqui para a sua igreja é totalmente diferente de que nós temos como valores. O valor que Deus está cobrando aqui não é valores de moeda. O valor que Deus está cobrando aqui, o verdadeiro valor, é o valor de princípios. Observe o texto. Valores de princípios. Valores esses que Ele está aqui mostrando através da sua palavra, que além daquilo que Ele cobra do seu povo, Ele também faz promessas na vida do povo. E o texto, ele vai declarar que aqui são promessas boas e que também Ele, na sua vontade permissiva, Ele também permite coisas ruins também acontecer, ou chegar até as nossas vidas, às vezes, a qual nós não entendemos o porquê. Sabe lá, Deus, algumas coisas, Deus, ele permite acontecer conosco de forma de cobrança pelaquilo que nós ainda estamos devendo a Ele. O favor de Deus, irmão,
ele sempre vai ser imerecido na nossa vida. O que Deus fez por nós, nunca, jamais nós iremos pagar. E isso é o que nos faz entender que o que nós fizermos para Deus ainda as nossas melhores obras que nós fizermos a Deus ainda comparado, não é comparado com trapos de imundícia. Então é impagável o que Deus fez por nós. Você quer ver? No versículo 1 ele diz o Senhor, que estaria enviando um anjo, e esse anjo, ele era alguém que ia adiante é que vai à frente primeiro, alguém que iria preparar o caminho, e que nessa preparação do caminho, eles também estavam agora uma vez reatando a aliança da humanidade com ele. O que é que diz no versículo 1? Eis que eu envio o meu anjo. Quando ele fala isso, ele está falando de Jesus. O próprio Deus falando de Jesus. Eis que eu envio o meu anjo, que me prepara o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor. Agora ele fala da sua chegada. A quem vós buscais? O anjo do concerto, em algumas versões, o anjo da aliança. A quem vós desejais? Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos, ou seja, de Deus. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Ele faz o questionamento. E quem subsistirá quando ele aparecer? Jesus. Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro, dos lavandeiros. O fogo, irmão, ele tem uma simbologia do poder de Deus, mas ele também retrata a forma que Deus trabalha, escute, na vida do crente. O ourives é aquele homem que trabalha com a preparação, a purificação do ouro. E para que esse ouro ele seja preparado, para que uma vez agora possamos usar dele para fazer uma peça, é preciso ele passar pelo fogo. E esse fogo que o texto ele denota nesta noite é o próprio Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo de Deus. E ele está aqui nessa noite, irmão, para nos preparar. Ele está aqui nessa noite para nos preparar, porque existe uma necessidade de nós passarmos por esse fogo para que sejamos purificados. O verso de número 3. Eu gosto de pregar muito na exposição da palavra, irmão, para que você possa saber o sabor da comida que você está ingerindo. E que você entenda que essa comida, ela venha fazer na sua vida um efeito. Que é a palavra de Deus. No verso de número 13 ele disse: e assentar-se-á, trabalho do ourives, através do fogo, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Isso aqui já é as promessas de Deus. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. 4. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ou aceita, ou em outro significado, agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. 5. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz. A palavra veloz, ela fala de veracidade.
contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Aí o 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. A primeira promessa que ele fez. Por que Jesus fez essa promessa? O Deus fez essa promessa. Porque ele estava falando de um prenúncio da vinda de Cristo. Ele estava falando que ele iria enviar o seu filho para fazer uma obra no meio do seu povo. E que tudo que estava virado, que tudo que estava fora do lugar, tudo que estava desconcertado, tudo que estava distante, tudo que estava fraco, tudo que estava caído, tudo que estava morto, tudo que estava contra a vontade de Deus ia estar agora no centro da vontade de Deus. Porque Deus ia fazer uma obra. E não diferente disso, Deus começa a fazer uma obra pela sua igreja. Deus levantou homens, segundo o Novo Testamento, para que essa obra ela desse a sua continuidade. E olha que essa obra ela nos alcançou hoje aqui. E nós estamos falando justamente dela, e eu abro aspas para dizer que é uma obra única e exclusivamente necessária para a igreja de hoje. Porque Deus tem que fazer alguma coisa por essa igreja. Foi falado nessa noite aqui, pela vida do nosso irmão. Porque Deus tem que fazer algo novo nessa época, nesse tempo, porque as promessas dele já foram faladas. E quando nós saímos daqui, nós entramos em um novo tempo, em um tempo de um testamento novo. E quem está imbuído nesse testamento novo é Jesus e a sua igreja. Somos nós que estamos aqui nessa noite. Nós que estamos inclusos agora nessas promessas, é nós que fazemos parte dela, é nós que somos agora membros exclusivos, servos e servas que tomamos posse dessa promessa. No versículo 17 e 18, em primeiro lugar ele faz uma promessa, e no versículo de número 18, agora ele faz uma distinção. No versículo 17 ele diz: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, o próprio. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. A promessa. A distinção. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A distinção entre o justo é aquele que pratica a justiça, aquele que cumpre com os mandamentos, que obedece à voz de Deus, que escuta, e a palavra de Deus consegue ser eficaz na sua vida. E aí vem a mudança, e aí vem a transformação, e aí vem a bênção de Deus sobre a vida deste. O ímpio é aquele que decide por vontade própria de permanecer, de continuar viver na prática do pecado.
O ímpio é aquele que não obedece, que a todo momento ele não está disposto para abrir mão, muitas vezes até da sua própria vontade, para fazer a vontade de Deus. Se você observar o texto, a parte B, Malaquias está falando de algo muito profundo para nós hoje, desses dias. Ele disse que há uma diferença entre uma pessoa justa e uma pessoa ímpar. Quando ele fala isso, ele está falando de identidade. Ele está falando de algo característico que consegue se perceber na vida de pessoas que querem algo com Deus e outras pessoas que querem continuar brincando. Ele fala de uma distinção, de uma diferença, e ele faz questão de falar, a parte B do versículo, entre o que serve a Deus. Quantas vezes nós não pronunciamos esse versículo e nós dizemos, e outra vez verei a diferença entre o que serve e o que não serve. Não é qualquer coisa. Escute o que eu estou dizendo. Não é qualquer coisa. É entre o que serve a Deus e o que não serve. É por isso que eu digo, irmão. O cara deve estar querendo atacar agora. É por isso que eu digo, igreja, que nós temos que ter cuidado com a palavra quando ela vem nos confrontar. Ontem eu ouvi algo interessante, estava conversando com uma irmã. Foi uma festa de aniversário à noite. E quando eu cheguei lá, uma irmã me abordou e a gente começou a conversar sobre a obra de Deus. Nós estávamos assim, a Solange estava na mesa e a gente começou a conversar sobre a obra. E ela falando justamente da palavra, ela disse, irmãos, quando a palavra deixar de nos afrontar, é porque já não é mais palavra de Deus. Porque a palavra, ela tem que afrontar as nossas vidas. E ela, nessa afronta, ela precisa nos confrontar. Ela tem que guerrear contra as nossas vidas, porque sempre a nossa vontade vai ser vontade própria. E eu entendo isso quando o apóstolo Paulo diz que deixava de fazer o que queria para fazer o que não queria. Porque ele estava falando da sua carne, que muitas vezes nós não conseguimos conter, muitas vezes nós não conseguimos, irmãos, ter o domínio próprio da nossa carne, e aí fazemos coisas que não competem àqueles que servem a Deus. E quando eu digo que essa profecia, ela nos confronta, deixe toda a visão para aquilo que você entende a respeito de dízimos e ofertas. Porque na verdade há um contexto totalmente diferente disso. Sabe o que é que Deus estava cobrando aqui, irmão? Sabe o que realmente estava sendo roubado de Deus? A primazia, a perfeição, a disponibilidade. Se você se enquadrar numa dessas coisas, você pode começar a glorificar Deus. A santidade, a seriedade, a prontidão, a serventia, a separação, os cuidados, o zelo, a atenção, a misericórdia, a obediência, as necessidades da obra de Deus. Tudo isso Deus estava cobrando do seu povo. Porque o povo estava passando por um momento de saciedade, de satisfação. Quando o profeta Malaquias fala sobre isso, a Bíblia vai dizer que nessa mesma carta ele diz
que o povo deixava de olhar para as coisas de Deus, o povo deixava de olhar para a obra de Deus, para rechontar, encher as suas casas de bens, e a obra de Deus continuava padecendo. O povo estava preocupado, irmão, com a sua situação material, com os seus bens, com o seu gado, com sua fazenda, com os seus tecidos, com sua casa, com sua plantação, com sua vinha, com aquilo que era seu. E aí o coração do povo estava totalmente ali distante das coisas de Deus. A epígrafe do texto, ela vai dizer que o texto ele fala de um anúncio da vida de Cristo, quando precedido pelo anjo, que é o próprio Jesus. A epígrafe do texto vai dizer que nós não devemos roubar o Senhor e nem duvidar da providência de Deus e da sua justiça. Eu vou repetir. A epígrafe do texto vai dizer que nós não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e da sua justiça. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus estava falando para um povo de coisas boas. Ele estava prometendo coisas boas para um povo. Ele estava falando que ia fazer coisas grandes na vida de um povo que não estava querendo nada com ele. Será que isso retrata o povo da igreja do século presente? Porque a resposta da igreja está no versículo 17, quando 13, olha aí, quando foram as palavras agressivas para Deus. A palavra do povo era uma agressão para Deus. O povo perguntava para Deus: em que é que eu estou errando? O que é que eu estou fazendo de errado, estando todo errado? A parte B do versículo vai dizer: mas vós dizeis, estão falando, continuando falando, que temos falado contra ti, Deus. Em que nós temos errado? O que nós estamos fazendo de errado? Eles ainda se perguntavam, irmão. Talvez a congregação naquele momento estava totalmente vazia. Ninguém queria mais estar na presença de Deus, diferente do princípio, onde o profeta pegava o livro de Isaías, ele lia da manhã até a noite e ninguém se sentava para ouvir a palavra de Deus. Aonde as pessoas verdadeiramente tinham sede de ouvir Deus falar. Aonde as pessoas elas declaravam que não podiam viver sem Deus. Eles demonstravam a total necessidade. Mas sabe o que foi que esse povo aqui respondeu para Deus? Eu acho que está sendo inútil servir a Deus. Eles diziam, versículo 14: vós dizeis, vocês estão falando para mim que é inútil me servir. E para que isso venha à tona, não precisa a gente falar de boca, irmão. Com as nossas atitudes, com o comportamento da igreja, nós estamos dizendo para Deus que é inútil, não vale nada, é supérfluo. Nós estamos dizendo para Deus que servir a Ele, estar na igreja, estar junto na igreja, junto com os irmãos, estar em um culto, numa reunião, não tem valor nenhum. Nós estamos dizendo para Deus que é relativo. E relativo é uma coisa que não faz diferença. Diga, mas nós somos a igreja. Diga, irmão, mas nós somos a igreja. Ele disse:
Mas vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos proveitou? Versículo 14, irmão. Que nos proveitou? Que proveito trouxe-nos? Serviu de quê? Temos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. É uma pergunta que eles fazem, irmão. Uma indagação. Serviu de quê? Tem um bocado de crente assim, viu? Se perguntando de que serventia, o que serviu em passar tantos anos servindo a Deus. Serviu de quê? Porque não conhece as promessas de Deus. Porque não sabe o que verdadeiramente Deus ele tem preparado para as nossas vidas. Não tem noção daquilo que Deus tem preparado para nós. E se Deus tem preparado algo bom, a palavra de Deus nas nossas vidas se cumpre, que quando mais é dado, mais vai ser cobrado, irmão. Mais vai ser requerido da nossa parte. Sabe o que é que ele diz no versículo 15? O povo falando: ora pois, irmãos, essa expressão aqui, irmão, é uma flecha no coração de Deus. É porque às vezes você lê a Bíblia e você não pede para o Espírito ele fazer você ter a compreensão. Mas olha a expressão: ora pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Aí eu explico para você. Eles estavam dizendo: ora, os soberbos estão bem. Olha para eles aí. Olha como é que está a situação dos soberbos. Andando de carro novo, tem casa nova, tem uma família feliz, tem dinheiro guardado no banco. Olha para os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, ele diz. Eles tentam ao Senhor e escapam. É assim que está escrito aí? Eles fazem o que quiserem, vivem da forma que querem e estão se dando bem. Engano seu, irmão. Porque eles estão cavando a sua própria cova. A Bíblia diz que eles estão enganando e se deixando ser enganados. Um dia, irmão, escute, um dia a cobrança vem. Um dia, irmão, vão ter que pagar um preço, e esse dia é o que está escrito aqui, o dia do Senhor. Versículo de número 2: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo dos ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ela é a soube que será como o fogo do ourives. Eu acredito que pelo menos, irmãos, uma vez você já viu um vídeo de um fogo derretendo ouro, derretendo a prata. Irmão, ele pode estar sujo como fogo, mas ele fica, irmão, brilhante. Ele é um ouro novo quando ele passa pelo fogo. Ele é uma prata nova quando ele passa pelo fogo. E ali ele pega aquele líquido e ele coloca sobre uma forma. E ali é feito uma nova peça, uma nova peça, uma nova história, uma nova pessoa, uma nova vida na presença de Deus. Ele faz alusão sobre como o sabão do lavandeiro. Quem é do interior, irmão, já viu aquelas senhoras lavando roupa no rio, que lava melhor do que a máquina de 17 litros.
17 quilos. Lava melhor. Quer ver, irmão? Olha pra cá. Olha pra cá. Fazer que não. Olha pra cá. Ela passa o sabão. A lavandeira passa o sabão. Se isso aqui, irmão, for parecido com o que Deus está fazendo com você, eira, recebe a faixa. E ela pega aquela roupa e ela bate na pedra. Depois ela bate na água, ela espreme. E aquela roupa fica bem lavada, e fica pura, fica alva. Amém. Como sabão de lavandeira. Eita revelação, Jesus. Então aqueles que temem, versículo 16. Nós não temos tempo, né? Aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele. Para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Aí é onde vem a promessa de Deus. E eles, esses daqui, eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, o Deus, Criador dos céus e da terra. Não é outra pessoa que está prometendo. Naquele dia que farei, serão meus, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aí nós, se tivesse tempo, nós íamos pular para o capítulo 4, porque o capítulo 4 é onde Deus, pela sua palavra, Ele culmina, Ele termina, Ele implanta aqui a vontade de Deus na vida daquele que verdadeiramente quer mudar, quer mudança. Ele honra aqueles que ouvem e que obedecem a sua palavra. Ele lembra daquele que ouve a sua palavra. Mas vamos ler. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos que eles viram aqui, todos os que cometem piedade que eles viram aqui, serão como palha, e o dia que está por vir abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. 2. Mas, olha aí, olha aí a diferença. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação terá debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Isso aqui é forte, viu, irmão? Versículo 3. E pisarei quem? Há uma promessa no livro do Apocalipse, irmão, que quando a igreja for assunta ao céu e que ela estiver em festa uma vez, ou por que não dizer outra vez, ela virá com o Senhor e os anjos e irá julgar todo aquele que estiver aqui na terra. Versículo 2, a parte B. Nascerá o sol da justiça, salvação trará debaixo das suas asas, e saireis, crescereis, e como bezerros do cevadouro.
e pisará os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Aí ele diz: lembrai-vos da lei de Moisés, o meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, e que são estatutos e juízos. 5 e 6, para a gente finalizar. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e temível do Senhor, Jesus Cristo, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu venha e fira a terra com maldição. Esse é o Deus que fala, e é o mesmo Deus que cumpre nas nossas vidas. Então nessa noite, tome posse das promessas de Deus e não se esqueça, o Senhor está às portas. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus e vamos orar.